Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nestas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um apoiador que está aqui em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações ao vivo, aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou aqui com a arquiteta Paula Moraes, e aqui na minha frente eu estou com o Fábio Domingos. Ambos escreveram um livro que eu recomendo muitíssimo. E até vou roubar o título para dar o título aqui para o nosso tema, que é O Inventário da Arquitetura Residencial de Curitiba. Esse livro vocês terminaram em que ano, em que época? Vocês lembram? Foi em 2020, na quarentena. 2020, no começo assim da quarentena, foi então quando é a bem gente recente. mandou para impressão. Então, antes de nós iniciarmos, a gente combinou que a gente ia... Vamos falar um pouco da cidade, da Curitiba, dos anos 1920 aos anos 1960, que é o livro que vocês abrange esse tema. Então, eu vou começar ali pelo Fábio, se você me permite. Como é que nós chegamos, como chegou a arquitetura residencial em 1920? Como que ela aparece e surge? É que assim, se a gente analisar a ocupação da cidade desde a cidade colonial, ela se reduz ao centro, né? A ocupação é no entorno da Praça Tiradentes eu vou explicar para chegar no 20, né? Ela é uma arquitetura assim de pedra, casas pequenas, e a gente tem uma revolução na construção no final do século XIX, quando chegam os imigrantes, né? Que daí a gente vem desse período que a gente chama de ecletismo. Os anos 20, ele tem uma expansão urbana maior, a cidade já fica... a gente tem já as periferias, né? A cidade é pequena ainda, mas ela tem uma expansão para os bairros e tem uma mudança na arquitetura. Então, até então a arquitetura eclética era a arquitetura hegemônica, né? Daí a gente começa a surgir novas referências de arquitetura e novos materiais construtivos. Então, é uma cidade que está se expandindo, está crescendo, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para a Paula, tá? Você acha, Paula, que esses imigrantes, de várias origens que chegaram aqui, eles acabam influenciando com certeza. As moradias? Com certeza. Em especial pelas técnicas construtivas, né, que eles trouxeram, e isso fez com que a paisagem da cidade ela acaba se transformando, né? Curitiba é uma cidade de imigrantes até hoje, se for pensar assim, né? A gente tem essa coisa cultural de você fala quem é, mas você é descendente do quê, né? Essa coisa de perguntar. Muito comum. E é muito comum, né? E com certeza mudou bastante. Vocês acham que, como você fala em ecletismo, né? É a mistura de estilos. Você acha que isso aconteceu de fato? Essa mistura desses imigrantes acabou criando uma arquitetura, não digo assim, seria uma mescla talvez que eles trazem lá de fora ou não? São outras referências, né, que acabam chegando para cá, né? Então, Mas, e se adaptando ao que tem, né? Às vezes como eles construíam nos seus países, chega aqui e você tem outras ferramentas e outros materiais para poder fazer. Então existe essa adequação da técnica que já existia com o que se é possível fazer aqui no Brasil, né, em Curitiba, no caso. Mas eles trazem assim uma arquitetura cosmopolita, né? Por exemplo, o mesmo ecletismo que é feito em Curitiba, ele é feito em São Paulo, ele é feito no Rio, Paris, na França, nos Estados Unidos, na Ásia. Eles trazem essa arquitetura, mas a contribuição maior, né, nesse recorte é que ele, junto com a imigração, vem a máquina a vapor, né? Nesse mesmo período, né? Revolução. Daí vem a olaria, porque assim, na arquitetura colonial não tem produção em série de tijolo. O tijolo é muito artesanal. Então vem a olaria, vem a serraria, daí a nossa casinha de madeira, que é uma casa eclética, as pessoas falam, a casa polonesa, a casa ucraniana, não. Essa casa se encontra em todo lugar do mundo, a mesma casa, com um lambrequim igual. Então vem a serraria, vem a metalurgia,
Aí você começa a usar tijolo, madeira serrada, cortada em bitolas padronizadas, você tem elementos metálicos, né? Esses Então isso, ornamentos de fachada, isso né, dá uma pra decoração. explosão na arquitetura, aumenta o tamanho, Vãos. os vãos aumentam. A própria casa do Kish Gardner, né, que É. ele construiu ali na rua na Portugal, né, Rua Portugal. com a Jaime Reis. Ali você já vê que né, ele é um ícone do modernismo, né, um começo do modernismo em Curitiba, mas muito mais pela técnica construtiva, né, que daí ele já começa a colocar, e até o conceito de terraço, o concreto e coisas que foram inovadoras, assim, para época. Aquela casa é 29, né, 29. Eu só 1929. queria fazer uma pergunta para vocês. Todos os arquitetos que vêm aqui, eu falo que eu adoro andar pela cidade. E o que eu percebi também, e agora vocês vão poder me esclarecer, é que muitas casas de madeira ainda permanecem, porém com a fachada hoje ela já é de Você pode contar bem. De alvenaria? de alvenaria. Mas ela era de alvenaria. Eu achei que fosse o contrário. Não. Não, eles mudaram depois para dentro, né? É. Porque com a fachada da alvenaria e aí madeira para trás. Isso. Assim, isso tem bastante. Tem uma aqui na Visconde, tem uma bonita, uma casa azul, que é um sindicato, que é linda a casa. Uhum. Qual mas- Visconde? Acho que é na Visconde, na 7, eu não lembro. Aqui, Uhum. próximo aqui. Uhum. Eu sou meio... Próximo ao estúdio, mas ok. Mas é que assim, nessa arquitetura de madeira, a gente tem a casa de madeira, inteira de madeira, a casa mista. A casa mista ela pode ter a frente da alvenaria e o restante da casa em madeira, ou a casa, o envelope da casa, as paredes externas são de alvenaria, a parte interna de madeira. Tem um mito na cidade, eu acredito que é um mito, que eles falam que a casa é de alvenaria porque a pessoa não tinha dinheiro para construir ela inteira de alvenaria. Mas eu acredito que não, porque a gente tem casas muito grandes. Olha, eram de eu madeira. embarquei nesse mito então, porque eu acho que eu pensava isso. É, Continue, por que a favor. pessoa talvez não tenha dinheiro para... Não. É como se fosse uma tipologia. A gente tem a casa inteira de madeira, a casa de alvenaria Com madeira. com madeira, e a casa que o envelope dela, né, as paredes externas de alvenaria e as divisões internas de madeira. Por que eu acho que é um mito? Porque em Curitiba, na legislação, diz que não pode casa de madeira no centro, na legislação de 1916. Na anterior eu não lembro, tem uma do final do século XIX, eu não lembro se especifica isso. Então se fala que essa tipologia ela é fruto da legislação. Se fosse isso, só teria em Curitiba, mas quando a gente vai para Santa Catarina, Também por exemplo, tem. Também conta. eu fiz um trabalho em Itaiópolis, tem uma casa gigantesca lá, num bairro chamado Alto Paraguaçu, que ela é à frente de alvenaria, uma casa muito grande, muito bem elaborada, o restante da casa é em madeira. Eu acho que o fato de ser de madeira, talvez hoje a gente tenha essa ideia de que não tinha dinheiro para construir e tal. Mas antigamente era muito comum e eram técnicas, eu vejo os poloneses, quanta coisa que eles trouxeram para agregar, a ponto de construir uma casa inteira sem um prego, entendeu? Olha, porque é toda uma questão de essa engenharia do encaixe, esse cuidado. Então, não era tão assim, porque eram pessoas que não tinham condições. Que isso tá São voltando coisas de novo, nobres né? que eram feitas. Está voltando de novo, né? Tinha cozinhas assim de madeira que eles faziam um desenho daqueles vasos com motivos Resistências, né? exato, faziam tudo isso, ou seja alvenaria, ou seja madeira, mas era uma coisa muito nobre, né? E era um muito material refinado, né? E era um material contemporâneo industrializado. Exato. Porque você tinha as bitolas específicas, por exemplo, a tábua tem 30 centímetros, a mata junta tem uma dimensão específica. Isso vinha da própria serraria, que era uma máquina que era importada, então tem também um mito que diz que essa casa é uma casa curitibana, não é. Você vai nos Estados Unidos, eu fui para China, eu via. A máquina era a mesma. A máquina é a mesma. O lambrequim também, sabe o lambrequim? Sim. O lambrequim fala, o lambrequim é polonês, adoro não é polonês. Aquele recurso. O lambrequim é eclético, a arquitetura eclética tem lambrequim. De pingadeira, né? Uma questão assim para proteger uma fachada de madeira que não podia ficar recebendo aquele monte de água de chuva, né? E deixavam bonito, né? Eu acho uma graça. Em Curitiba tem muito, mas o Fábio é colecionador de lambrequim. Eu tenho um monte. Que as pessoas demolem a casa e me dão. Eu tenho uns queimados de casa que pegou fogo. Voltando para o livro de vocês, você passou uma dupla função para Paula, né? Sim. Porque além de escrever, ela também fotografou. É isso, Paula? Sim. Eu
Agora Escrevi um livro com fotografias, assim, eu diria assim, né? tá, Nesse processo. como você fez a seleção de casas que vocês quiseram abordar? É que antes de sair, né, para fazer Ah. esse processo fotográfico, junto do Fábio e uma equipe TED, que tem sempre uma... A gente não faz nada sozinho, né, nesse processo. Então, houve uma pesquisa, então a gente delimitou a cidade. Até ano passado a gente fez uma exposição no Paço da Liberdade que conta essa narrativa do livro, e ela começa justamente com essa tua pergunta, né? Então, como a gente definiu a gente decidiu que esse livro ia ser entre 20 e 60. Antes da década de 20, esse ecletismo ele estava muito mais consolidado, as pessoas, elas, existem muito mais casas protegidas, né, e tem uma coisa de, são edifícios como palácios e tudo mais. E entre 20 e 60 já é um momento onde essas técnicas construtivas elas começam a se misturar com a cultura, mas não existe uma figura do arquiteto icônico, assim, né? A gente pega no final do livro, na década de 50, 60, a gente já começa a ver alguma coisa de Meister, o próprio Romeu, esses arquitetos que eram engenheiros e viraram arquitetos. Mas a história era para contar sobre uma arquitetura anônima. Então a gente delimitou a cidade entre 20 e 60, até onde foi Curitiba. As ocupações, as né? ocupações, né? Então a gente consegue, através do IPUC, essa pesquisa, e sabe que ela tem um limite entre vias e ruas. E aí, dentro desse universo, a gente começa a dirigir pelo Google mesmo, fazendo recortes de casas e prédios que a gente entendia que estavam dentro desse recorte. Aí, a partir disso, a gente faz uma pesquisa, dentro da prefeitura, a gente consegue saber datas e tudo mais. Os projetos, Foram né, mais de pesquisar. 1.600 obras, assim, e casas que a gente viu que, entra, não entra. E aí, quando a gente faz esse recorte, a gente começa eu falo como fotógrafa, né, essa figura de fotógrafa do livro, a gente começa a viciar a vista, entender que isso está dentro, isso não está. E aí, algumas casas a gente viu que elas se repetiam, elas eram similares, a gente até divide o livro entre similares e singulares. As singulares é o que mais tem, né? E a gente vê que, falo por mim, a gente fez essa filtragem, e dessa filtragem eu saía, vou pegar tal rua hoje. Sim. E fotografava, assim, eu fiz mais de 300 residências, entre prédios e casas, não entrei nas 300, Eu ia te mas fazer essa pergunta. foi assim, foi uma imersão. E eu percebi, já dentro dessa linha, assim, que a gente não se apropriou dessa cultura, dessa arquitetura que foi construída e que construiu muito da nossa cidade urbana, do que é Curitiba hoje. Porque, culturalmente, a gente vê um prédio eclético, nossa, que lindo. Aí a gente vê o moderno, que é o que a gente mais fala, é maravilhoso. A gente tem uma história... A gente é moderno. A gente é moderno. Mas esse recorte de 20, 60, quando você olha as casas, elas são... Se hoje eu vou morar numa casa dessas, eu não penso, nossa, que incrível, isso é meu, isso está na minha cidade. A gente culturalmente não se apropriou disso. E esse livro ele traz um pouco dessa... uma reflexão sobre o que é parte de Curitiba, né? O quanto isso é bacana. E aí, só para fechar assim, esse raciocínio, quando você mora no exterior, se você mora numa casa velha, você vai para a Europa. É incrível. Você vai achar lindo aquilo, nossa, olha que máximo, eu tô aqui morando num prédio antigo, a escada é ruim, o elevador é ruim, mas a minha casa está reformada, está linda, maravilhosa. E aqui, a gente não tem essa cultura, entendeu? A gente tem vergonha, às vezes, falar, não, é feio, não consegue ver valor nisso. E é importante que a gente veja valor. Dentro dessa similaridade que a Paula falou, o que se percebe nesse período de 40 anos, se você fosse fragmentar em décadas? Há uma mudança técnica? Há uma evolução técnica? Até assim, o 2060 é meio uma provocação, porque se eu pego os edifícios protegidos, né, por exemplo, o que o patrimônio entende como um bem comum, né? Um patrimônio. É o ecletismo, é o colonial, que não tem quase nada em Curitiba. Nós estamos falando desse período, né? Sim. Daí o ecletismo e pula para o moderno. Então, assim, o ecletismo está acontecendo muito forte nos anos 20, mas o que surge que tende ao desaparecimento, né? Por exemplo, as casas de madeira são ecléticas, elas são desde o século XIX já tem. Elas continuam sendo produzidas e elas tendem a desaparecer pela fragilidade do material. Mas surge o quê nos anos 20? Surge o neocolonial, no final dos anos 20, que é uma arquitetura que é pouco estudada, uma arquitetura muito interessante,
ela é discriminada pelos próprios arquitetos, porque essa arquitetura, porque o ecletismo é uma arquitetura do Império. O Brasil Império vem a missão francesa, eles fazem neoclássico e ecletismo. É muito vinculado à visão do Império, do Brasil Império. E não tinha uma arquitetura nacional, tem uma reflexão sobre a República. O que seria uma arquitetura nacional? Nesse contexto surge o neocolonial, e o neocolonial tem muito em Curitiba, que é aquela casinha que todo mundo é afetivo, as pessoas tiram foto, mas ela tende ao desaparecimento, que é aquelas casas que tem um arco de pedra, embasamento de pedra, a chaminé, que populariza a varanda. Eu só precisaria fazer uma pergunta para vocês, uma curiosidade. Quando você fala em neocolonial, seria assim uma apropriação do que a corte portuguesa trouxe para o Brasil? Não. Vai por aí ou não? Não. Eu acho que o neo... Pode falar. Desculpa. Não, vou falar. A corte brasileira, quando o Dom João VI vem para o Brasil, ele vem fugir, é muito louco o Brasil, ele vem fugido do O Napoleão. Brasil é muito louco, eu completo para você. Ele vem fugido ele foge do Napoleão, ele foge da França, e é apoiado pela Inglaterra. Quando ele se estabelece no Brasil, ele vem em 1808 e 1816, se eu não me engano nas datas, ele traz a missão francesa. Ele é apoiado pela Inglaterra, mas culturalmente ele quer ser francês. E daí vem a missão francesa, que introduz uma arquitetura, porque o Brasil produzia colonial até então. Sim. Ele introduz uma arquitetura erudita, uma arquitetura feita por arquitetos, que é o neoclássico e depois o eclético. Pega, sei lá, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então esse ecletismo que vem com os franceses, só que ao mesmo tempo ele é uma arquitetura internacional, porque ele acontece em todo lugar do mundo, mas no Brasil é muito vinculado com a França, é a arquitetura vinculada ao Império. Então, se eu pego os palácios imperiais, mesmo aqui em Curitiba, se eu pego os edifícios oficiais durante o Império, São todos ou o final do ecléticos. Império, um pouquinho depois, ele é eclético. Daí vem a necessidade de uma arquitetura nacional. A gente sempre volta a gente não consegue se jogar para o futuro se tem uma relação com o passado. Então, se eu nego no Brasil, se eu nego o eclético, o que me sobra? A arquitetura colonial. Então eu volto para o colonial. Eu volto para o colonial antes do Brasil Império, do Brasil Colônia. Okay. Eu tenho a arquitetura colonial portuguesa e eu tenho a arquitetura barroca de Minas. Daí se tenta extrair uma arquitetura nacional, que a gente chama ela de neocolonial. Mas ela não acontece só no Brasil. Ela acontece em outros lugares também. É um momento, né? É aquele momento de afirmação nacional. O paranismo surge nesse conceito. Okay. Afirmação do Paraná, né? Que é final da década de 20, final da década de 20, década de 30. E qual a arquitetura que eu pego? A colonial portuguesa. Só que a colonial portuguesa não dá conta, porque ela não tem muita referência. Ok. Ela é uma arquitetura muito... Perfeito, estou entendendo perfeitamente. Ela é uma arquitetura muito singela, é lindo, né? Sim. Muito singelo. Daí o que se faz? Se volta ao colonial espanhol também. Então, tanto é que quando a gente fala neocolonial, aparece o termo também californiano, estilo californiano, que é um colonial com referência Andalucia, Espanha, ou mexicana. Mediterrâneo, sei lá. Sim. Então, essa casinha que a gente tem, esse edifício, e são edifícios oficiais, por exemplo. Muitas escolas, no período do Getúlio, são neocoloniais. O primeiro edifício do Afonso Pena, não aquele moderno, que... O antigo. O antigo, que é muito bonito. o primeiro, é neocolonial, ele tem os arcos. De trem, né, no interior do estado, assim, eram... A rede ferroviária. Né? Quebraram tudo, né? Elas eram. Eu ia também queria passar um pouquinho por isso também. Com a vinda de ferrovias, de empresas do governo e tal, você precisa acomodar os funcionários, essas pessoas que vêm para cá. Existe uma referência nessa arquitetura que o Estado acaba construindo? A própria Vila Oficinas. Vila Oficinas, é neocolonial. Exatamente. Porque é uma arquitetura oficial. Daí surge o neocolonial, nesse contexto, e surge um novo material construtivo, que é o concreto armado, que ele surge já nos anos 20. E daí se constrói em concreto armado. Tem edifícios que são ecléticos, que utilizam um pouco do concreto, não na sua totalidade, que nem o edifício
o Palácio Avenida, ele tem alguns vãos de concreto armado. Mas quando surge o concreto armado, você consegue verticalizar e também, como é uma lógica industrial, você não coloca aquele monte de adorno que tem no eclético. Daí surge o primeiro edifício de Curitiba, que é o edifício Garcês, o Moreira Garcês. Deco. Que é Deco. O Deco surge. Então surge o neocolonial, o Deco, o ecletismo ainda continua, tanto é que a nossa universidade é eclética, o prédio repaginado Quase que o Guaíra também. é eclético, quase que o Guaíra vira eclético. E você tem o moderno também nos anos 20 acontecendo na Europa. Então você tem tudo misturado. O que você elege dessa arquitetura como uma arquitetura erudita que deve ser preservada posteriormente? O moderno. Então você não tem nada neocolonial protegido, você não tem nada deco protegido, ou eu falo protegido, mas o que se entende como um patrimônio. Não tem. Então sobra o eclético e o moderno. São as essa duas lacuna pontas. de 20 a 60, Essa que vocês cobriram. Essa que a gente tentou cobrir. Por isso que a gente chamou de inventário, porque assim, Sim. tende ao desaparecimento, né? Porque não tem nenhum instrumento de proteção. Existe uma relação afetiva muito grande da cidade, né, com essa arquitetura, mas ela tende ao desaparecimento, assim como as casinhas de madeira, e essa lacuna ela vai desaparecer, né? É meio natural isso da cidade, a gente constrói a cidade sob ruína sempre, né? A cidade, se você pega uma foto da Curitiba colonial, tem fotos do final do século XIX, essa cidade desapareceu, ela não existe mais, né? Você falando assim, eu estou pensando já nas fotografias da Paula. Quando eu vejo as tuas fotografias, eu tendo, como diz o Fábio, quando eu vejo essas casas que você... Eu tendo a imaginar o que tem lá dentro. Você chegou a visitar essas casas? Sim. O que você encontrou lá dentro? Famílias, algumas em ruínas, né? Não, as famílias da casa. Não, as famílias, eu não sei, né? É uma coisa deles, assim. Mas eu tive uma experiência que eu sempre conto, assim, que foi muito bacana, na rua Paritins, 333, eu nunca vou me esquecer disso. Eu visitei a casa, é uma casa, como eu te disse, eu sempre passando, meu olho estava assim, antenado nesse universo. E as coisas vão acontecendo. Sim, e aí eu batia na porta das pessoas, né, porque quando eu achava muito inédito, eu tomei muito café, e assim, quando a gente entra na casa da pessoa, ela quer contar a história da vida e tal, e a gente fica ali prestando atenção nas outras coisas, mas essa relação é muito bacana. E essa foi uma experiência muito legal, porque era uma casa que tinha laje de concreto, ela tinha uma mistura e ela era uma casa de boneca. Muito detalhe, tudo muito ornamento, janela redonda, janela de esquina, assim, sabe? Implementação. Eu fico imaginando do vão, construção de tudo isso e tal. E aí eu entendi, nesse café, que eu tomei um café com o filho do engenheiro que fez aquela casa. Edgar Hortel é o nome do engenheiro. E ele até colocou na frente da casa, tem uma janela redonda, e dentro dessa janela tem assim, um estilo bem eclético, cheio de ornamentos, assim, um E, que era a assinatura da obra dele. O E.O., porque ele era Edgar Hortel. Então, aí, desenho de piso, desenho de forro, era tudo muito minucioso, assim. Então, entrar nessas casas foi uma experiência muito importante para essa documentação, porque a gente olha de fora, vê uma fachada fofa, às vezes demolindo, caindo, às vezes não, mas dentro a riqueza de detalhes construtivos, desenho de cozinha, o azulejo, né? Essa cerâmica vermelha que às vezes, ou o piso de taco, cada hora era um desenho. Então tinha uma coisa assim, o sistema era desenhar piso de madeira, mas cada um tinha o seu jeito de fazer aquilo. Então era muito da identidade do morador. Não era uma coisa, você vai numa loja e compra, eu quero esse piso, né? Então você vê que tinha uma relação construtiva com quem estava fazendo e executando aquela casa, de muita riqueza de detalhes, assim. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para a Paula, para quem adora interiores. O mobiliário, o que você encontrou? Olha, algumas casas reformadas já, com um ar mais contemporâneo, porque, né? Mas de mobiliário eram móveis móveis soltos, mas eu percebi que muita coisa já está assim, adaptada para a nossa realidade, assim, né? Com certeza.
E o que é natural, né? Porque hoje em dia você não precisa ter um armário de TV, ou quer dizer, nem tinha na época, né? Mas eu Sim. digo, precisa ter um armário de TV, e não é mais a TV tubo. Então você já vê que tem umas coisas mais Já reformadas, adaptadas né? aos... Os apartamentos, né? Muita coisa, Uhum. banheiro colorido, você chegava assim, nossa, eu adorava entrar nos banheiros e cozinhas, essa parte assim, era muito azulejo, aí você entrava assim, um banheiro era verde, outro era rosa, a cozinha era amarela, né? Então, e hoje em dia eu vejo, agora em 2023, tá voltando essa cor, assim, Com né? certeza. Essa diversidade de materiais. Você faz projeto de interiores, não é tão cinza, né? Já Você tá voltando. falou, você falou, Tá voltando. você falou já casa especificamente que tinha um engenheiro, mas em Isso. 1930 não tinha muitos engenheiros. Tinham, Tinha, Como se engenheiro construía? tinha. É que assim, primeiro, a gente tinha uma mão de obra muito boa. Porque o que é triste nessa história toda, se a gente pegar, por exemplo, a Casa de Madeira Americana, eles constroem até hoje, né? A Casa de Madeira Americana é uma casa vitoriana e eles aprimoraram a técnica construtiva, mas volumetricamente era muito parecida, né? Quando a gente vê nos filmes, ela tem aquela cara meio do século XIX. A gente tinha carpinteiros muito bons em Curitiba. Esses desenhos de piso, quem executava, então a gente tinha uma mão de obra muito boa. Então, às vezes, na maioria dos casos, a pessoa contratava um mestre de obras, que geralmente uma relação mestre-aprendiz, que eram famílias que já estavam, sei lá, terceira, quarta geração, que construía, e a pessoa explicava mais ou menos como que ela queria. E ele ia montando. A empresa, né, tinha experiência em... Exato. Sim. E tinha também os manuais, né? O ecletismo, ele trabalha muito com manual. Tinha até, sei lá, quando eu era criança, eu lembro que na banquinha tinha aqueles livros de casa. Eu gostava de arquitetura, eu comprava. Faça você mesmo. Dos modelos, né? Então a pessoa me definia, por isso tem muita casa parecida. E tinha engenheiros em Curitiba. A gente tem muitos engenheiros. O Moreira Garcês era engenheiro. E os engenheiros também construíam, né? Os vindos da Escola de Engenharia da Universidade do Paraná, que depois virou Universidade Federal do Paraná. Então você tinha essas duas figuras e tinha muito poucos arquitetos, né? A gente tem um arquiteto em Curitiba, a gente tem, né, no final do século, início do século, o Ernesto Guaita era arquiteto. A gente tem o Ernesto Guimarães Máximo, que era um arquiteto formado no Rio, que estava em Curitiba, ele fez a CEL. Ele tem não muito... fez aquela casa da esquina ali na frente do estadual? Não, aquela é de um Não? carioca. Tá. Eu não me lembro é o nome. de um não é que alguém que estudou, eu não né? lembro o carioca, nome. tá Mas certo. o Guimarães Máximo tem muita... ele é muito pouco estudado, a gente não tem muitos dados, mas tinha engenheiros, tanto é que esse que a Paula visitou é do engenheiro, provavelmente formado na Universidade do Paraná, que era a Universidade Federal. E ele fez muitas casinhas ali, naquele bairro ali. É no São Francisco Mercês ali? Sim. Aí o filho dele falou, aquela, tem assim, um quarteirão, e Isso todas mesmo. parecidas. Eu conheço, eu Muito, passo ali né? às vezes. Exato. Então, é do Edgar Hortel. E tem as construtoras também. Curitiba tinha muitas construtoras. Tinha a Irmãos-Tá, que é uma construtora muito antiga. Tinha a Gutierrez Paula em Munhoz, que também faziam casas. Tinha a Miller e Caron. Eu não lembro a Pierry, não lembro o nome inteiro. Iverson Pierry. Tinham as construtoras, né? Sabe aquele prédio na frente do Paço da Liberdade, que ele é um prédio que é de esquina, duas esquinas assim, baixinho, que tá rosa agora, pintado? Sei. Da construtora Tá. É lindo aquele prédio. Eu passo ali. Então, na pesquisa do livro, a gente conseguiu, pelo inventário de documentação, quem construiu ali foi a Tá. Eu caminho muito, no centro, e eu gosto de caminhar também, de correr no bairro Vila Isabel, que é um bairro que eu achava lúdico, você interagia e tal. Agora, esse é um bairro que está desaparecendo. As construções das casas estão desaparecendo, né? Estão dando lugar à verticalização. Essa arquitetura que nós estamos falando, que abrange esse período, ela tende a desaparecer, vocês acham ou não? Acredito que sim, com certeza. Mas você fala dessa verticalização, eu acho que é muito de uma oferta e demanda, né? Muita gente não gosta mais de morar em casa de rua, tem medo, segurança. E eu acho que também são imóveis que vão passando para outras gerações, que já não vê o valor
do Exato, valor e tem emocional. muito inventário de família, que nem você falou, como é que tá? Tem casas que elas estão fadadas a caírem ou sumirem porque são 12 herdeiros que estão há 15, 20 anos brigando por causa daquela, não é nem pela casa, é pelo terreno, né? Porque Sim. elas muitas são localizadas em zoneamento de R4, R3, onde você já consegue verticalizar, né? E aí isso também faz com que essa arquitetura ela comece a Eu confesso que isso me causa uma desaparecer. certa tristeza, sabe, gente? Eu, pessoalmente, assim, eu acho um grande erro da legislação de Curitiba não determinar, porque a gente tinha bem delimitado, né, onde verticalizava, onde não, né. Então Aham. você tinha os bairros residenciais horizontais, né. Ao mesmo tempo, assim, né, a gente sempre tem a contradição, né, ao mesmo tempo, adensar é bom, Importante. porque você concentra Usos, né? os usos. Saneamento, essa questão de funcionamento da Só cidade. que a Não, gente eu precisaria de um argumento é, para só, justificar, é, você está me dando. não, eu acho um erro porque eu acho que poderia adensar Uhum. muitos terrenos vazios tem na cidade ainda e você manter essa paisagem horizontal na cidade que é importante, né? Mas isso é utópico, né? Mas eu acho que é um erro da legislação você poder Até o nosso verticalizar centro, tudo, né? o centro ele está consolidado, né, em boa parte, mas ele é um centro abandonado, se você for pensar, Tem as muito Com pessoas não imóvel certeza, moram. vazio. com certeza, É muito vazio, é muito É. depósito de loja, com né? Se vê certeza. assim, tem intervenções que foram feitas, né? Riachuelo e tal, mas é uma intervenção urbana, mas não resolve uma questão Exatamente. social. Não, a gente vê que Então há tem tentativas, né? Mas o centro à noite ele é abandonado, né? Não, final de semana, Ele é Eu moro sábado, no depois do centro, ele é almoço, vazio. acabou. E é uma pena, né? Porque tem uma arquitetura bonita ali, Então, daí você pensa assim, tá todo mundo indo para Vila Isabel morar em prédio, né? porque o centro não tá sendo bem querido, entendeu? Por É, isso, para a gente não se apropriar de algumas coisas que e essa estão aí. lógica da segurança, ela é em função disso mesmo, né? Porque você a casa não nega a rua, né? O edifício às vezes nega a rua, muitas vezes nega. Somente a gente tem um erro na legislação aqui, que é a Ecoville. Aqueles edifícios soltos no lote, no meio do lote, completamente murados, Uhum. né? E você nega a rua. Então, se você nega a rua, você tem uma cidade violenta, né? A cidade mais horizontal. Isso mudou na legislação um pouco, né? Mas era muito bonito quando você chegava em Curitiba de avião e você via o espigão dos edifícios nas vias estruturais Isso. e você via aquela cidade horizontal, né? Isso. Até eu estava olhando esses dias, quando eu era criança, o meu avô morava ali na Fernando Simas, né? Uhum. Tinha umas casas lindas do Júlio Peckman, passei. Fui olhar no Google esses dias, estão demolindo a casa, vão fazer um prédio. Ainda tem umas duas, três. Dá para construir vamos fazer Tem umas duas, três ali. Então Tem dele ainda. vai trocar um bairro que é uma paisagem horizontal, residencial, com jardins lindos, por um monte de predinho que você não... Será que ali vai ter um edifício com uma qualidade arquitetônica tão boa quanto a casa do Júlio Peckman? Porque aí também, você está falando... Não sei de quem que é o projeto. Não, nós vamos ter que terminar, porque nossas conversas foram longe, mas eu preciso fazer mais uma pergunta, mas só uma constatação. Eu costumo dizer, para quem mora lá em Ecoville, né, que estão morando numa cidade dormitório. O conceito da cidade desaparece ali. Desaparece. Não é Ali é um verdade? erro da legislação. Né? Então, veja, você quer uma cidade para você interagir com a cidade, você conhecer o dono da banca de revista, o dono do açougue, o dono da loja de frutas. Não é? Esse é o conceito da cidade, né? Você interagir com ela. Mas né? o conceito da Ecoville é a bunkerinização da cidade. Okay. Você mora num bunker, você nega a cidade e você vai ser assaltado. Porque... Não, eu estou adorando conversar com o Fábio, só que eu mencionei, eu vou usar, tá bom? Essa palavra eu vou usar. Escute, me contem agora o que vocês estão planejando. Vocês estão com um livro em andamento. Deixa eu só comentar. Então, esse livro que a gente fez, ele é mais da Paula. Porque o inventário. Porque tem que ter o olhar do... ele é um livro de fotografia e tem um olhar sensível da cidade, né? Gentil. Não é gentil. Ele funcionou muito por causa da Paula, porque assim, quando a gente começa, eu quando começo a fazer, eu tenho um projeto mais ou menos, mas eu não sei o que vai acontecer.
Ele acontece. Isso é muito legal, essa surpresa. E esse fluiu, né? A gente nem sabia que ia ser 2, ele foi fluindo, porque a Paula alimentou o livro, assim, com essa pesquisa, né? E agora, o que a gente está fazendo? Agora a gente eu só vou te interromper um pouquinho. Você está falando do livro O Inventário da Arquitetura Residencial de Curitiba. Ok. E o Fábio fala isso, porque como que a gente vai falar sobre um inventário se não for através de imagens, né? E eu falo sempre que a arquitetura, a gente tem a teoria, ela é super importante, mas quando a gente pega um livro de arquitetura, a gente quer ver fotos ou desenhos, e isso é uma coisa que vai complementando, né? Então esse inventário, ele precisou de muita foto, muito detalhe, muita dessa pesquisa em loco mesmo, porque foi um tal de sai, fotografa, risco de assalto, às vezes o Fábio é comigo, eu sempre estou com alguém junto, porque eu tenho uma política de, eu chego num lugar, se tem um maloqueiro, ou se tem um morador, quem for, eu já converso, cumprimento, se tem um policial, já peço para ficar me ouvindo, então tem toda uma técnica. Então você não é curitibana. Assim. Oi? Você não é curitibana. Eu sou do interior do Paraná, mas eu vim para cá com 2 semanas de vida, então eu sou. Escuta, agora, por último, mas não menos importante, eu sei que vocês estão com um projeto de novo juntos. Isso. Fala um pouquinho que projeto é esse. Quer comentar? Bom. A gente está fazendo um livro, vai publicar esse ano um livro que fala sobre o Romeu Paulo da Costa. Ele é muito conhecido porque ele é o arquiteto e engenheiro que fez o projeto da Biblioteca Pública do Paraná. Essa é a obra mais relevante dele. E aí nessa equipe estou eu, o Fábio, a filha do Romeu, a Lauri, a Débora, e quem está fazendo a parte do design gráfico do livro é o Marcelo Kawassi. Né? Vocês vão abordar quantas obras do Romeu nessa... Então, a gente teve acesso ao acervo, né, que está com a Lauri, né, com a filha, está depositado na casa do Romeu. São, assim, eu posso falar que são dezenas de obras, mas 11 vão ser detalhadas. Ok. Mais aprofundadas, assim, em termos de desenho, com fotos. Fotos atuais e antigas. Mas esse livro também traz uma narrativa de projetos, mas também da figura Romeu. O Romeu tinha outros talentos, assim. Ele, além de arquiteto, ele era um excelente fotógrafo. Mas as fotos dele, assim, merecem uma exposição no museu. É mesmo? É lindo, é muito bonito. Quando você diz arquiteto, é porque ele se intitulava arquiteto? Ele chegou... É que um arquiteto daquela época era um engenheiro que tinha um talento de arquiteto e virava engenheiro arquiteto. Um engenheiro mais humanizado. Porque eles tinham formação, né? Engenheiro ou arquiteto. E dava aula na faculdade de arquitetura depois. Então o Romeu, o Meister, eles são arquitetos. São arquitetos. Depois falam, não, ele era engenheiro porque era formação, não, ele é arquiteto. Eu escutava. Mas olha, ele é muito talentoso, assim. Ele tem a coisa de ele tem um desenho de arquiteto. A pessoa que fez a biblioteca pública, se não falar que ele é arquiteto, acho que ele está muito errado, né? Ele vai ficar triste. Bom, então vamos reconfirmar que ele é arquiteto. Paula, dentro desses projetos que vocês estão abordando, qual é o outro projeto que você considera bem emblemático, que mostra muito o Romeu? Da figura do Romeu? Nossa, eu acho que o edifício Marumbi, que é na frente ali do Guaíra, na esquina do Guaíra, por ser um primeiro residencial verticalizado, tem toda uma... E eu gosto muito de um prédio que fica ali na Riachuelo, que eu sempre erro o nome dele, que é o Ângela Perrone, não é? É o Ângela Perrone. É lindo. Eu acho assim aquele prédio, e em termos de tudo, assim, as fotos que eu fiz, do jeito que a luz... Um lote difícil, né? É um lote bem difícil, e eu fico, não sei, foi também gostoso conhecer a casa onde ele mora hoje, que é um projeto que ele fez a 2 mãos junto com a Lauri também, que é a filha dele. Então, eu estava falando que ele tem essa coisa do fotógrafo, mas ele desenhava, ele era um artista. Ele pintava também. Exato. Nessas visitas que eu fiz na casa deles, tudo que você pode imaginar, o Romeu pintou, desenhou. Olha, assim, aqui esse iPad, se fosse dele, estava pintado com alguma coisa. A camiseta, a camiseta. Né? Ele tem uma colcha na cama, que era onde ele dormia, que são um recorte de várias camisetas que ele fez de desenho para os netos, pelo que era para os meninos, né? Para os meninos, a gente são homens, mas ele fez de desenhinhos e coisas, e depois eles juntaram todas aquelas camisetas e fizeram uma colcha gigante em cima. Então eles têm essa coisa do manual, de fazer,
o estúdio dele, que ele chamava o estúdio, tem até hoje a prancheta. Então ele desenhava móveis, desenhava luminárias. Então é muito gostoso e interessante entender que ele tinha esses multitalentos também. E né? Fábio, tudo isso está no... Vocês Tá. expõem no livro. A gente fala sobre... E é uma coisa geracional que é interessante. O Meister, ele fotografava também, né? Ele pintava muito bem. aquarela, grafismo, né? Essa coisa do retrato. E um excelente arquiteto. Então, muitos caminhavam nas outras artes também, além da arquitetura. Então, são arquitetos muito sensíveis. Eu acho que arquiteto tem disso, né? Tem. A gente faz isso, Fábio. Eu sou sim. arquiteto e faço fotografia. Sim. Você é arquiteto e escreve um monte de livros, É que a essa coisa da arquitetura se expande pesquisa. muito, né? Ela vai para fotografia, para sempre arte. A arquitetura ela te abre um leque de opções Isso. que vão além do construir, do projetar. Ela te abre a cabeça assim, para um monte de coisa. E um comentário que não tem nada a ver com a nossa conversa, muitos arquitetos são fashion designers, né? Sim. Você tem hoje muita gente da arquitetura com fazendo certeza. moda, né? Tem. Nossa, E excelentes, conhecia eu conheço muito. A Jo Vasconcelos, que é mineira. Nossa, ela tem uma arquiteta excelente. Então, e ela trabalha com moda também. eu sei que vocês já pensaram, mas então vou reforçar o pensamento de vocês. Vocês poderiam fazer no livro uma planta baixa e indicar onde estão as obras do Romeu, não é verdade? Para a Sim. gente visitar. Sim. Com certeza. Boa ideia, né, Paulo? Mas lá tem endereço, tá tudo lá, né? É um livro que você consegue saber onde está, localizado. E uma coisa que ajudou muito na pesquisa foram as fotos do Romeu. Porque, né, ele fotografava as obras dele, então tem umas fotos assim, e as obras, muitas hoje estão pintadas com outras cores, outros usos. E que a gente e não aí o identifica, que ajudou às muito vezes, nessa pesquisa né? foi essas fotografias lindas que ele fez na época, assim. E o Marcelo está fazendo todo um tratamento para poder imprimir, né, e a gente enxergar bem. Porque quem caminha na cidade como eu, e aí a Riachuelo, muitas vezes você vê uma obra bonita e você não sabe identificar de quem é. Exato. Né? Muitas vezes por causa disso também, né, Paula? Isso. Há algumas modificações que você acaba não sabendo quem é o autor. Eu acho que o papel desses livros, seja do Inventário, até o Wasserman, que a gente já participou também, que foi do ano passado, e agora vem esse do Romeu, ele traz a função maior é trazer identidade e as pessoas se apropriarem da sua cultura, do que a gente tem, né? Então, quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas souberem que isso está acontecendo, mais a gente vai ficar orgulhoso de morar num Romeu Paulo da Costa, ou morar num Wasserman, ou essa casinha neocolonial. Você abrigou esses grandes Exato. talentos, né? Você se apropriar da cultura, né? Então, isso assim, eu acho que para mim é o grande esforço desse trabalho, de todos esses trabalhos. E Curitiba tem essa coisa do esquecimento, né? A gente tem uma arquitetura extremamente relevante em Curitiba. Muito. Com certeza. Assim, muito. todos os períodos, para o Brasil, né? assim, sabe? Você pega os concursos de arquitetura, os jovens vencendo o concurso, construindo no Brasil a Estação Antártica, no escritório daqui de Curitiba. Exato. Né? E Curitiba não reconhece isso. A cidade não vê esse potencial. Aquele velho ditado, né? Santo de casa. Escuta, muitíssimo obrigado, adorei conversar com vocês. Obrigada a você. Daí é para a gente conversar mais o dia todo. Sim. Muitíssimo obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Paula também. Obrigada. E quando vocês lançarem o livro, nós vamos conversar sobre ele. Sim, tá bom, com certeza. Tá bom? Está previsto para quando? A ideia Semana Não, eu acho que até o final de agosto. Ela deve responder sempre assim. Não, mas é porque a gente está assim muito... Acabou. Até final de agosto, acho que ele sai da gráfica, né? Porque tem um mês. Ah, é já, então? É. Não é uma semana, mas Não, eu já. brinco uma semana porque a gente tem que terminar umas coisinhas para... Porque até chegar na gráfica tem todo um processo. Assim, passa por várias correções. Também. Muitas mãos, aí todo mundo tem que olhar um pouco, a gente olha a impressão da foto, revisa texto, daí cada um vai... É um monte de gente envolvida, é muito legal esses finalmente, assim. Gente, muitíssimo obrigado. Adorei conversar com vocês, uma aula. Obrigado. É bom falar com o Fábio, né? Eu adoro, fica assim, ó. Com você também. É meu 13º livro. Eu tenho mais dois que eu não gosto. É mesmo? Que não são meus. Você passa a vida fazendo isso, então? Exato. Outras coisas, arquiteto faz muitas coisas, é isso que eu falo. A gente é A gente acabou de falar sobre isso, né? Exato. Sobre essa versatilidade, né? É verdade. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Pisos de Madeira, a IG Arquitetura Bioclimática, agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, agradecer o apoio institucional da Asbeia. Lembre de curtir, de compartilhar e de nos seguir e de se inscrever.
Compartilhe com o seu grupo da academia, com o seu grupo do clube. E na próxima semana nós continuamos. Muitíssimo obrigado.